Kiev, 7 de novembro. Em meio ao frio cortante das planícies ucranianas, uma nova arma silenciosa e quase artesanal vem mudando o rumo da guerra contra a Rússia. Não se trata de mísseis supersônicos, nem de drones de última geração fabricados por potências ocidentais. A surpresa vem das mãos de marceneiros, engenheiros civis e voluntários, os drones de madeira. Aeronaves improvisadas que, com baixo custo e alta eficiência, estão conseguindo algo que parecia impossível: destruir equipamentos milionários do exército russo. De acordo com fontes militares ucranianas, essas aeronaves leves são montadas com, ao contraplacado, colas industriais e motores simples, muitas vezes reaproveitados de equipamentos civis. Cada unidade pode ser produzida em questão de horas e custa menos do que o pneu de um tanque russo. São controladas remotamente por pilotos que utilizam óculos de visão em primeira pessoa, conhecidos como FPV, o mesmo tipo usado em competições de drones esportivos. A diferença é que, ao invés de passarem por arcos e obstáculos, esses pilotos conduzem pequenas bombas voadoras direto contra blindados e bases inimigas. A estratégia por trás dessa invenção é clara: gastar menos e destruir mais. Enquanto a Rússia investe milhões em sistemas de defesa antiaérea, cada drone de madeira ucraniano custa uma fração desse valor, e ainda assim causa estragos significativos. Estamos transformando a guerra em um jogo de economia e criatividade, disse um engenheiro envolvido no projeto sob anonimato. Se eles gastam 1 milhão para interceptar algo que custou $100, já estamos vencendo. Relatórios de campo confirmam que esses drones têm sido usados em ataques coordenados contra depósitos de combustível, radares e hangares. As operações são rápidas, de difícil rastreamento e, o mais curioso, quase invisíveis aos radares. O motivo? A estrutura de madeira não reflete as ondas de radar da mesma forma que metais e compósitos modernos. O resultado é um inimigo pequeno, silencioso e muitas vezes indetectável até o momento da explosão. Nos bastidores da guerra, a produção desses drones ocorre em locais improváveis. Oficinas abandonadas, galpões agrícolas e até escolas desativadas foram transformados em fábricas improvisadas, onde voluntários serram, colam e montam asas durante a noite. Segundo estimativas extraoficiais, a Ucrânia já é capaz de produzir milhares dessas unidades por mês, muitas delas financiadas por campanhas de doação online. É uma guerra de comunidade, disse um comandante de campo. Enquanto a Rússia investe em fábricas, nós investimos em pessoas. A criatividade também se estende ao transporte e à camuflagem. Para evitar detecção por satélites e espionagem, os drones são enviados desmontados, em caixas comuns de madeira e montados próximos ao fronte. O processo lembra kits de móveis prontos, o que rendeu a eles o apelido informal de IKEA Drones. Há relatos de comboios inteiros passando despercebidos por rotas civis, carregando dezenas dessas aeronaves disfarçadas de material de construção. A cada semana, surgem novas variantes. Alguns modelos têm alcance superior a 800 quilômetros, capazes de atingir alvos dentro do território russo. Outros são equipados com câmeras de alta resolução, usadas para reconhecimento e espionagem. Mas o modelo mais temido continua sendo o AT-drone kamikaze de madeira, projetado para se autodestruir sobre o alvo. Em ataques recentes, unidades desse tipo atingiram bases aéreas e hangares de bombardeiros russos, provocando incêndios de grandes proporções. Especialistas militares afirmam que essa tática mudou a lógica do conflito. Antes, apenas grandes potências podiam conduzir guerras aéreas. Agora, qualquer nação com madeira, cola e eletrônica básica pode fazê-lo, explica o analista de defesa Oleksandr Taranenko. Ele destaca que a verdadeira inovação não está na tecnologia,
mas na mentalidade de guerrilha aplicada à engenharia. O impacto psicológico também é notável. Soldados russos relatam que os pequenos drones fazem um som peculiar, um zumbido metálico e insistente que ecoa pelos campos à noite. Muitos descrevem a sensação de ouvir esse som como um prenúncio de morte invisível. Em vídeos divulgados por canais militares ucranianos, é possível ver os drones mergulhando sobre alvos, com segundos de diferença entre o impacto e a explosão. As imagens, repetidas em redes sociais, transformaram os drones de madeira em símbolos da resistência ucraniana. Mas há um lado sombrio nessa revolução tecnológica improvisada. O uso crescente desses drones levanta questionamentos éticos e humanitários, já que nem sempre é possível controlar com precisão os alvos e falhas técnicas podem causar danos colaterais. Além disso, especialistas alertam que essa forma de guerra barata pode inspirar grupos terroristas e insurgentes em outras partes do mundo, ampliando o uso de tecnologia acessível para fins destrutivos. Ainda assim, dentro do contexto do conflito, o sucesso tático é inegável. Fontes ligadas ao Ministério da Defesa da Ucrânia afirmam que, apenas nos últimos meses, centenas de veículos e equipamentos russos foram destruídos por ataques de drones artesanais. Um dos episódios mais comentados foi o ataque a uma base aérea em Pskov, a mais de 600 quilômetros da fronteira, onde 2 aviões de transporte pesado foram gravemente danificados. Ninguém acreditava que algo feito de madeira pudesse voar tão longe e causar tanto estrago, comentou um oficial russo em tom de incredulidade. Enquanto os analistas tentam entender o impacto estratégico dessa nova arma, a mensagem enviada pela Ucrânia é clara. Não é preciso tecnologia de ponta para vencer, apenas inteligência e coragem para reinventar o que se tem. A guerra moderna, dizem os observadores, acaba de entrar em uma nova fase. Uma fase em que um pedaço de madeira, uma câmera barata e a determinação de um povo podem desafiar tanques, mísseis e satélites. Nos céus noturnos do leste europeu, o som agudo de um pequeno motor elétrico tornou-se tão temido quanto o rugido de um bombardeiro. É o som dos madrones de madeira, o som da engenhosidade ucraniana transformando a simplicidade em poder. E segundo as previsões, esse som ainda será ouvido por muito tempo, porque na guerra do século XXI, quem domina a criatividade domina o campo de batalha.